Oi, vamos conversar? Eu já quero sair um pouco da aquarela e falar sobre um outro hobby meu. Eu acho que nem posso chamar de hobby, na verdade é um hábito que eu tenho há muitos e muitos anos. Eu escrevo em diários desde que eu comecei a escrever, na verdade. Acho que desde que eu aprendi a escrever eu tenho diários. Mas foi a partir dos 15 anos que eu comecei a guardar os cadernos. Eu não tenho todos eles aqui, esses são os que eu tenho aqui comigo em casa, que são desde 2022. Antes disso, os meus cadernos estão no Brasil, na casa da minha mãe. Esse aqui é o meu caderno número 40, desde os 15 anos. O que é bastante sugestivo pra mim, porque eu estou de fato quase chegando aos 40, mas eu cheguei no caderno 40 antes da idade 40. Eu nunca tive uma regularidade muito certa, eu sempre escrevia quando me dava vontade, normalmente quando eu tinha alguma coisa interessante pra escrever, algo que eu gostaria de lembrar, normalmente algo feliz ou legal que tivesse acontecido comigo, ou quando eu precisava desabafar, porque escrever sempre teve essa pegada pra mim. Eu sempre me senti muito bem passando as coisas que estão me preocupando pro papel, e essa forma de escrita sempre me ajudou a entender os meus sentimentos, colocar meus sentimentos em ordem. Acho que é mais nessa pegada, assim, sempre me fez muito bem. Hoje em dia eu conheço o termo escrita terapêutica e acho que é próximo disso que eu pratico, e eu praticava antes mesmo de saber que isso era algo, que isso existia. Vou mostrar um pouquinho meus cadernos para você, que eu tenho desde 2022. Eu anotei as datas que eu comecei e terminei de escrever em cada um dos cadernos. Eu tava comprando cadernos menores, que eu costumava comprar cadernos assim, sem ter muito padrão, simplesmente cadernos que eu achava bonito e que não fossem caros nem nada. Esse eu ganhei de uma amiga. Ela comprou, acho que na Escócia, de presente pra mim. Os outros eu comprei em papelarias ou livrarias. São cadernos que você encontra facilmente em livrarias ou em papelarias. Só que desde a pandemia, desde 2020, eu resolvi começar a escrever pelo menos uma página toda manhã. Eu sei que existe a prática das páginas matinais do livro, eu não lembro exatamente, O Caminho do Artista, acho que eu ainda não li, tenho vontade de ler, vou ler um dia. Mas não é isso que eu pratico. Eu não pratico a escrita matinal como uma questão criativa. É mais por gosto, por gostar e por me fazer bem, especialmente emocionalmente. É quase descarregar meus sentimentos num papel para eu não ficar carregando dentro de mim. É mais ou menos isso. No fim, virou um hábito. Eu comecei em 2020, eu acho, a escrever toda manhã com regularidade. Quase toda manhã, com exceção dos finais de semana. E eu tenho feito isso agora, desde 2020, por isso que eu tenho muito mais caderno nos últimos anos. Esses aqui, por exemplo, vão do fim ou começo? Esses aqui vão do comecinho, dia 31 de janeiro de 2022 até metade de 2025. Aí eu percebi que, porque eu tava escrevendo bastante, né, um pouco toda manhã, os meus cadernos estavam acabando muito rápido. Eu não ia dar conta de ficar guardando tanto caderno assim. Foi aí que eu procurei uma versão maior de um caderno e encontrei esse da Moleskine, que é, na verdade, a agenda diária deles. É aquela agenda que vem uma página por dia. Só que como esse aqui era de 2025 e eu comprei perto de maio de 2025, já estava em promoção. Então eu consigo... Tem uma página... datada, mas eu posso colocar minha própria data em cima, escrever um dia todo nela usando eu vou mostrar como é por dentro. Eu só vou usar essa folhinha para cobrir as coisas que eu escrevi, porque elas são muito pessoais, então eu vou manter o conteúdo dos cadernos privado. Eu tenho um ritualzinho, né? Eu criei um ritualzinho para começar os meus diários, que é... só uma questão, antes de falar dos rituais. Eu chamo de diário, tá? Eu sei que existe o termo journaling em inglês, para quem gosta de escrever regularmente à mão, para quem usa ainda papel caneta, papel lápis. Eu acho o termo lindo, journaling, mas eu mesmo uso diário. Eu acho que tem uma sensação um pouco infantilizada do termo diário, porque as pessoas pensam naquela coisa de querido diário, e assim, eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu gosto da palavra diário em si porque eu escrevo todos os dias, pra mim faz sentido, então eu vou usar a palavra diário e escrita diária ao invés de journaling, tá? O ritualzinho que eu costumo fazer é
Na primeira página, isso são pedaços de pelos dos meus gatos. Não fui eu que tirei, tá? Eles acabam brincando às vezes e eu encontro tufo de pelo deles pelo chão. Eu coloco o número do caderno atual, coloco meu nome e aqui quase sempre eu vou encontrar coisas coladas, às vezes desenhos, post-it de coisas que eu escrevi. Esse aqui é o desenho da minha última tatu que minha amiga fez. E aqui foi onde ela tatuou, ela veio como guest. Enfim, eu vou encontrar coisas que tem a ver com o momento do caderno em que eu tava escrevendo, sabe? Aqui, ó, eu não sei se dá pra ver. É um bigode do meu gato que eu encontrei no chão também. Aí o primeiro dia do meu caderno, desse caderno, foi o dia 23 de maio de 2025. Eu coloco a data e qual dia da semana é. Desde uns últimos anos, uns 3 anos, eu comecei a grifar a data no topo, que assim fica mais fácil de acompanhar, de achar os dias, né? De saber quando começa uma nova entrada no diário. Por exemplo, aqui, ó, eu escrevi uma página no dia 27 de maio e outra no dia 28 de maio. Eu cobri aqui pra não ver o que tá escrito, mas só pra vocês verem que eu tenho o costume também de colar algumas coisinhas no diário. Nesse caso no dia 25 de maio de 2025, eu colei um rótulo de vinho. Outro detalhe, eu pinto meu cabelo, então eu sempre anoto o dia que eu pintei e qual tinta eu usei. É difícil achar formas de cobrir o caderno, as coisas que eu escrevi, mas também colo entradas de museu ou de outros eventos que eu fui. Esse aqui é um cartãozinho de um café em que a gente conheceu em Cremona, nesse dia dessa viagem, então também ajuda a marcar viagens que a gente fez ou eventos interessantes, eu consigo achar no meu diário. Meus diários também servem para lembrar, por exemplo, as coisas que eu conversei em terapia, sempre anoto sobre as minhas sessões de terapia. Eu anoto também os filmes, livros e séries que eu tô assistindo. Eu tenho praticamente tudo isso anotado há muitos anos, inclusive. Então já acabou virando uma forma de registrar a minha vida. E isso acaba sendo algo bastante profundo para mim, porque eu consigo lembrar as coisas que eu tava fazendo em cada fase da minha vida desde os 15 anos, coisas que eu pensava na época, coisas boas que eu poderia esquecer e eu consigo lembrar, detalhes da minha vida. Mas eu acho que a parte que eu mais gosto é que quando tem partes que eu leio que eu tava passando por algo ruim, por desafios ou por fases em que eu não estava me sentindo bem, é gostoso ler hoje quando tudo já passou. E aí você tem uma perspectiva nova sobre problemas, sabe? Sim, era muito difícil naquela época. Naquela época eu tava sofrendo, eu não sabia como lidar com aquilo, mas eu superei, passou, eu tô aqui e as coisas se resolveram de tal forma e eu sei disso porque eu tenho anotado. Então, acho que é um exercício bastante importante de autoconhecimento pra mim, pelo menos. Esse livro eu fiz algumas anotações aqui. Como eu comprei esse livro com a intenção de que ele durasse mais tempo, sendo maior e mais longo, né? Normalmente eram cadernos bem simples e menorzinhos. Esse aqui, como tinha uma página por dia, ele durou bastante. Eu escrevi nele do dia 23 de maio de 2025, foi a primeira entrada, até hoje, 4 de junho de 2026, foi o último dia que eu escrevi nele, foi a última página. Eu achei que seria interessante, essa foi a primeira vez que eu fiz isso, eu voltei do início e contei todas as entradas. Eu contei todos os dias que eu escrevi. Então, entre maio de 2025 e agora, o fim de maio de 2026, eu escrevi por 236 dias nesse caderno. Isso significa que eu não escrevi em 129 dias do ano. Aos finais de semana que normalmente eu não escrevo mesmo, eu gosto de escrever de manhã quando começa um dia da semana. A gente tem 105 dias aproximadamente de sábados e domingos ao ano. Isso significa que ao longo dos dias úteis, né, de segunda a sexta, eu só não escrevi 24 dias. Mas eu escrevi por 236 dias nesse caderno aqui. É bastante coisa. Às vezes eu escrevo só uma página, às vezes eu não tenho nem o que escrever. Aliás, se isso for um tema que interessar vocês, eu posso até fazer mais vídeos sobre escrita diária, sobre journaling, sobre manter diários, né? Que é o que escrever ou por que escrever. Eu tenho textos sobre isso, inclusive acho que a última newsletter que eu mandei é por que
eu ainda escrevo todos os dias. Dá um vídeo só sobre isso. Mas como eu tava falando, às vezes eu escrevo só uma página e já é o suficiente, porque eu não tenho muito o que acrescentar, é só pela prática mesmo de escrever toda manhã. Mas às vezes alguma coisa específica aconteceu, eu fiz alguma viagem, ou eu tenho algum pensamento na minha cabeça que tá recorrente, aí eu escrevo 3, 4 páginas e pego alguns dias mesmo do diário, mas não tem regra. Eu acho que o mais legal pra mim nessa prática é que não tem regra, ela é o que eu quiser. Então eu não sinto pressão nenhuma. Se um dia eu acordo e tô cansada, ou eu tô perdendo uma hora pra alguma coisa, ou de fato sinto que eu não tenho absolutamente nada pra escrever, pra acrescentar, eu não escrevo e tá ótimo, porque é algo que eu mesmo faço por mim mesma. É isso, como eu tô acabando esse, eu vou fazer as honras de abrir um novo caderno aqui, gravando. Eu comprei um Moleskine igualzinho na agenda de 2026, como eu comprei já, sei lá, março ou abril, ela tava em promoção, porque Moleskine costuma ser bem caro, viu? Então, eu não tenho costume de gastar muito nos meus diários e eu gosto de... Cuido bem deles, mas também não quero ter apego, sabe? Eu gosto de carregar eles na minha mochila, eu gosto de levar eles quando eu viajo, então eu não posso ter muito apego. Aí eu vou abrir um vídeo e fazer... Ai, que gostoso! Esse pra mim é muito prazeroso. Quem também é louca da papelaria? Eu amo muito. É muito prazeroso isso pra mim. E olha a diferença. Esse é um novinho aberto agora. Esse é exatamente o mesmo modelo, o mesmo formato, preenchido. Não é exatamente o mesmo formato, eu minto. Esse aqui eu comprei com a capa maleável, esse eu comprei capa dura e foi um erro meu, viu? Porque eu prefiro a capa maleável. Vamos ver agora como vai ser escrever em um caderno de capa dura. Olha só, esse como não tá preenchido, eu posso mostrar como é pra vocês. É a agenda diária da Moleskine. Então, tem todos os inicinhos aqui pra você preencher com ideias e objetivos, calendário. Eu normalmente não uso essa parte, como é diário, eu não uso como agenda, né? E aí começa uma página por dia do ano. E como eu vou colocar a minha própria data, né? Eu vou começar agora em junho, então eu não levo a sério a data que vem com a própria agenda, mas eu consigo usar tranquilamente como caderno e vai durar mais um ano, mais ou menos. É lindo, não é? Esqueci. Ele vem com adesivos. O Moleskine vem com adesivos. Você eu usei pouco no outro. Até esqueci que tinha. O que mais que veio? Adesivos do ano. E isso. Amanhã eu vou fazer a primeira entrada, porque eu já escrevi. A última entrada foi de hoje, 4 de junho. Então amanhã eu vou começar a escrever. Posso gravar um vídeo com a primeira entrada e eu explico o que eu costumo fazer no primeiro dia que eu escrevo num diário novo. Amanhã eu gravo mais um vídeo sobre a prática. Obrigada por estar aqui. Esse foi diferente, não falei de aquarela, mas é algo que é uma das coisas que eu mais gosto e que hoje em dia é mais presente na minha vida. É algo que eu consegui transformar em hábito de verdade e que não é uma obrigação nem nada, é só algo que me faz muito bem. Então, eu espero que seja um assunto que interesse vocês também. Adoraria falar mais sobre isso em outros vídeos. Obrigada por ouvir e até a próxima.